2 anos. Minha história é como se fosse uma confissão pra mim, e não por eu ser religiosa, é que eu vou falar de uma forma muito sincera e aberta sobre a minha vida pessoal. Eu sou casada com um cara maravilhoso, que eu amo muito, mas ele quer muito, muito mesmo ter filhos, e eu jamais conseguirei dar isso a ele. E tem mais pessoas que querem que eu dê à luz um filho, ainda mais que meu marido, os pais dele. E eu tenho razões para acreditar que meu amado marido me largaria se eles o pressionassem um pouquinho mais. Para falar a verdade, meu casamento foi tenso desde o começo. O nome do meu marido é Ben e seu sobrenome é Zeng. A forma correta de pronunciar o seu nome completo é Zeng Ben. Em chinês, o sobrenome deve ser dito antes do primeiro nome. Acho que vocês já deduziram que o Ben e os pais dele são chineses, né? Então, eles são imigrantes que moram em um bairro de chineses da minha cidade. Na verdade, o Ben nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dele chegaram aqui há mais de 30 anos. Eles falam inglês perfeitamente, mas se recusam a fazer qualquer assimilação cultural. O senhor e a senhora Zeng tentam manter a cultura e o estilo de vida chineses a todo custo. Eles são bastante conservadores e, por isso, não ficaram muito contentes com a escolha do filho. No meu caso, nem dá pra perceber de onde são minhas raízes. Eu tenho pele clara, olhos claros, mas cabelos grossos e escuros. O sobrenome que eu tinha antes do casamento não tinha nada a ver comigo. Minha mãe, aliás, a mulher que me gerou, me deu pra adoção assim que nasci, então nem sei quem ela é. Porém, não posso dizer que minha infância tenha sido trágica ou infeliz. Eu fui criada em uma família adotiva muito boa, e muito grande também. No coração dos meus pais adotivos sempre cabia mais um, e eles adotaram muitas crianças, então tive inúmeros irmãos e irmãs durante o tempo que morei com eles, e ainda mantenho amizade com muitos deles até hoje. Só uma coisa faltou na minha família adotiva: o sentimento de proximidade entre mim e meus pais. Eles cuidavam de mim, mas por terem muitos filhos adotivos, simplesmente não conseguiam construir aquela conexão que existe entre todos os pais e filhos. É por isso que, quando me tornei uma adulta e comecei uma nova família com o Ben, eu realmente esperava construir uma relação assim com os pais dele. Afinal, a esposa de um filho é praticamente uma filha, né? Mas infelizmente, minhas expectativas estavam longe de se tornarem reais. Eu conheci o Ben quase 5 anos atrás, e já faz 4 anos que estamos casados. Ele foi meu primeiro namorado, e pra falar a verdade, eu tinha um pouquinho de medo dele no início do nosso relacionamento, provavelmente porque ele é 9 anos mais velho que eu. Mas o jeito severo com o qual ele foi criado pelos pais ficava claro em tudo que ele fazia, principalmente no seu comportamento. Ele só me beijou depois que eu dei permissão. E não demorou muito para ele me perguntar se eu queria ser a esposa dele, e não uma simples namorada. Claro que eu disse sim! E só quando meu status mudou de namorada para noiva é que o Ben resolveu me apresentar para os pais dele, embora eu tenha convidado o Ben para jantar com meus pais adotivos logo após nosso 5º encontro. Mas mesmo assim, eu não esperava nada de ruim e estava até empolgada. Era a primeira vez que eu iria àquele bairro chinês. Que lugar interessante! Antes daquele dia, eu só tinha andado pelas ruas principais do bairro, mas nunca havia pisado nas áreas residenciais. Eu também estava muito interessada no trabalho dos Sr. Zeng. Eles fabricavam e vendiam objetos artesanais de decoração chinesa. Fiquei super nervosa antes do nosso encontro, mas eu já sentia um grande respeito pelos pais do Ben, mesmo antes de os conhecer pessoalmente. Então pensei que nosso primeiro jantar em família seria agradável e que não havia motivo para se preocupar. Mas tudo deu errado desde o começo. Quando a senhora Zeng abriu a porta e me viu, foi como se alguém tivesse apagado o sorriso de boas-vindas da boca dela. Quando o Sr. Zeng veio, o mesmo aconteceu com ele. Eu tentei amenizar a situação e os cumprimentei em chinês. Ni hao. Mas as coisas só pioraram. Eles acharam que eu estava debochando deles e ficaram em silêncio enquanto Ben e eu entramos na casa. Na hora, eu não entendi por que os pais do meu noivo estavam me tratando de forma tão hostil. Nem passava pela minha cabeça que eles pudessem me odiar simplesmente por eu não ser chinesa. E eu não tinha ideia de que o Ben não havia contado para eles sobre a minha nacionalidade. Eu confiava no Ben plenamente e não esperava que ele fosse capaz de me colocar nessa situação. Ele me avisou que os pais dele eram muito conservadores em relação às origens das pessoas, mas não disse nada para ele sobre a minha origem. Assim, o Ben conseguiu evitar uma conversa desagradável, mas o constrangimento caiu todo sobre mim. O Ben me ajudou a sentar à mesa, que já havia sido posta pela mãe dele. A senhora Zeng ficou calada por um tempo.
E depois, desafiadoramente, me ofereceu uma faca e um garfo em vez dos hashis chineses. E olha que eu sabia comer com hashi. Enfim, resumindo, meu primeiro encontro com meus futuros sogros foi um desastre. Tenho que admitir que os pais do Ben não tentaram impedir nosso casamento, mas eles nem se deram ao trabalho de esconder que não gostavam de mim. Aquilo me deixou arrasada. Eu queria que essas pessoas me amassem. Eu até tinha decidido estudar chinês para poder conversar melhor com os meus sogros se eles quisessem. Mas pouco depois, eu vi que estava aprendendo cantonês, que era falado em Hong Kong, e a língua materna do Ben era mandarim. E mais uma vez, eles acharam que eu estivesse debochando da cultura deles. Porém, havia outro jeito de conquistar o amor deles. Eu sabia que o Ben queria muito ter filhos, e logo após o casamento, eu descobri que os pais dele queriam muito ser avós. Eles sonharam a vida toda com uma família grande, e um dos motivos que os fez sair da China era a lei que proibia os chineses de terem mais de um filho. O problema é que quando eles vieram para os Estados Unidos, só o Ben nasceu. Eu não sabia se estava preparada para me tornar uma mãe tão cedo, mas a situação com os pais do Ben me fez ter coragem. Então, aceitei a proposta do meu marido de tentar. Eu até quis sinceramente que desse certo. E aí eu descobri que não podia ter filhos. Eu fiquei grávida 2 vezes, e nas 2... desculpe, é difícil falar sobre isso. Por favor, me perdoe. Bem, nas 2 vezes minhas gravidezes foram interrompidas, e não por minha vontade. A primeira vez foi uma tragédia para mim, mas só sofri psicologicamente. Mas na segunda vez, quase morri, pois perdi muito sangue. Depois disso, eu e o Ben percebemos que o problema era sério e marcamos uma consulta em uma boa clínica para fazer uns exames. Eu não entendo muito de nomes científicos, então vou explicar o que aconteceu comigo do mesmo jeito que o médico falou. Eu tenho uma doença autoimune. Se eu cuidar bem da minha saúde, isso não afetará minha vida, exceto por um porém. Eu não posso ter filhos biológicos, de jeito nenhum. Eu posso até ficar grávida, mas minha imunidade é tão forte que ela percebe a gravidez como uma ameaça à minha vida e dá um jeito de se livrar dela. E aí, eu e a criança corremos risco de morte. Quando minha ficha caiu de que isso era um fato e que não tinha como reverter, eu fiquei histérica, chorei e gritei com o médico e depois saí correndo da clínica. Pode parecer idiota, mas eu li que na cultura chinesa era normal anular um casamento se a esposa não pudesse ter filhos. Claro, estamos no século XXI e esse pensamento é muito arcaico, mas eu estava fora de mim. Em casa, eu desatei a chorar de novo quando expliquei a situação toda para o Ben. E ele reagiu de forma muito estranha. Ele não me apoiou. Sim, para o Ben, a notícia da minha infertilidade também foi um golpe, mas eu não tinha culpa da minha doença. Afinal, o Ben era meu marido e tinha prometido me apoiar na alegria e na tristeza. Aí, em vez de conversarmos sobre esse problema, o Ben pediu para eu nunca mais tocar nesse assunto e para dar um tempo e um pouco de espaço para ele. E depois de dizer isso, ele saiu do nosso apartamento, me deixando sozinha. No dia seguinte, o Ben pediu perdão por ter agido daquela forma, mas ainda havia uma tensão desagradável entre nós. Ele também me pediu para não dizer nada aos pais dele, pelo menos por um tempo. A situação estava se repetindo. Ele queria esconder minha infertilidade deles, do mesmo jeito que havia escondido sobre a minha origem não chinesa. E você já deve imaginar o que aquela omissão causou. Sei lá, eu passei a ter medo de que quando o senhor e a senhora Zeng ouvissem o filho deles falar que eu não podia ter filhos, eles o pressionariam para se divorciar de mim. O Ben continuou a ignorar o meu problema e se recusava a falar sobre isso. Mas eu sentia que tinha que fazer alguma coisa para salvar o nosso casamento e o nosso amor. Então, juntei o resto de coragem que tinha e fui visitar os pais do Ben, sem ele. Eu nunca tinha feito isso antes, então eles ficaram muito surpresos, mas me deixaram entrar sem fazer nenhuma pergunta. E aí, contei tudo para eles. E ao ver a expressão daqueles senhores mudar de novo, acabei encontrando uma solução para o meu sofrimento, mesmo que muito excêntrica. Eu disse aos Zengs que estava disposta a adotar uma criança da mesma forma que tinha sido adotada, e que essa criança poderia ser de descendência chinesa. Eu também acrescentei que ficaria feliz se meus sogros topassem participar da criação, ensinando a criança todos os costumes da sua cultura natal. A reação dos pais do Ben me pegou de surpresa. Eles adoraram a ideia, e eles realmente começaram a colocar pressão no filho para que ele se apressasse em colocar meu plano em prática. Os pais do Ben e eu resolvemos confrontá-lo com a novidade,
do mesmo jeito que ele tinha feito quando me apresentou ao senhor e à senhora Zeng. Meu marido não ficou nem um pouco empolgado, mas não criou empecilhos. Tudo pelo bem do nosso futuro, sabe? Obrigada por ouvir minha história. Escreva nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. E não se esqueça